empresas têm entrado massivamente nesse nosso cenário, no nosso contexto de educação, que alguns pesquisadores têm chamado, se é capitalismo de vigilância, a gente também tem entrado num contexto de educação vigiada, né? E agora também as Big Five têm entrado no campo do agronegócio. Fiquemos atentos de como eles têm materializado, construído todo um mecanismo para isso. Então, essa ideia da educação vigiada, ela é pensada nas pesquisas de agricultura a partir da oferta de serviços e softwares informacionais a instituições de ensino de forma gratuita, né? A sua escola vai ser a escola Google, a nossa parceria vai ser gratuita. Entretanto, a gente ainda não há um debate acentuado e materializado no Brasil sobre a captura e coleta de dados, porque esse gratuito das empresas, dos Big Five, do GAFAM, não é totalmente gratuito, porque os dados dos nossos alunos são capturados, coletados e utilizados em empresas americanas, tratados em empresas americanas. Por que isso é ruim? Porque os nossos alunos, em fase os dados que são importantes para a elaboração de políticas públicas no Brasil, nosso nível de aprendizagem de alunos em idade escolar ainda, na educação básica, estão sendo tratados, na maior parte, em data centers dos Estados Unidos. No Brasil, alguém já ouviu falar em alguma escola americana que cedeu dados, ou será que eles permitiriam se alguma escola americana cedesse dados para ser tratado no Brasil? Creio que não. Né? Então, é dessa forma, mais uma vez, que a educação brasileira tem entrado nesse contexto de colonialismo de dados. Os dados dos nossos alunos são cada vez mais cedidos, tratados para o mercado e usados para o mercado de comportamento futuro em data centers dos Estados Unidos, quando dados dos estudantes do ensino médio deles, digamos assim, não vêm para aqui, ou da educação pública deles também não vêm para ser tratados aqui no Brasil. Né? Então, esse contexto de colonialismo de dados é real, porque há, de fato, um colonialismo de dados que não é recíproco. Então, trata-se de uma relação obscura que leva a um grande potencial de violação da privacidade de alunos, professores, gestores e outros atores escolares. Ou seja, quando os dados dos nossos alunos são dados, são cedidos, como é o caso do SISU, né? O Weintraub, o segundo ministro da Educação, acredito que o terceiro ministro da Educação, segundo mesmo, ministro do Bolsonaro, ele fez uma parceria com a Microsoft, que inclusive eles se vangloriavam porque a Microsoft fez um anúncio da parceria no site da Microsoft, ou seja, um comportamento totalmente entreguista e colonial. E a gente percebe como isso tem funcionado, porque a Microsoft ou o Google não vai fazer uma parceria dando ou entregando totalmente um suporte, um ambiente online ou armazenação de dados, o ambiente de armazenamento em nuvem, sem ter uma contrapartida. E é esse contexto de captura, coleta, armazenamento de dados para ser utilizado e comercializado no mercado de comportamentos futuros, ou simplificando, para serem vendidos para outras empresas personalizarem e direcionar o seu marketing, é que tem impactado diretamente nesse contexto de educação vigiada. E aí eu trouxe aqui dois gráficos que é do Observatório da Educação Vigiada, que é um projeto da Universidade Federal do Pará, que eles analisaram 144 instituições brasileiras, todas as instituições públicas brasileiras, desde institutos federais a universidades, as instituições de ensino superior públicas no Brasil. E aí eles fizeram essa análise, esse parâmetro. No primeiro gráfico, o gráfico da esquerda aí mostra a adoção de GAFAM, ou seja, dos Big Five, Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, nas instituições analisadas, e a gente percebe como 114, ou seja, 79% das empresas ou das instituições de ensino públicas do Brasil, não estamos me referindo aqui a instituições privadas, porque a política educacional e a política de gestão das privadas tem um outro contexto, né? Fazem os acordos com quem eles querem. Mas no contexto das instituições públicas de ensino, isso é preocupante, porque a gente sabe que grande parte das nossas pesquisas, da produção das nossas pesquisas no Brasil, estão nas universidades. A minoria está nos centros de pesquisas autônomos, mas a maioria está na universidade. Então, no momento que a gente concede o armazenamento no Google Drive, na nuvem da Microsoft Azure, ou em outros sistemas de armazenamento em nuvem das empresas americanas, a gente está cedendo o nosso bem mais valioso, que é a cognição, que é a inteligência, que é a produção intelectual brasileira que está concentrado nas universidades. Então, nesse caso aqui, os dados mostram que 114, 79% das empresas
ou das instituições de ensino públicas brasileiras utilizam pacotes ou têm acordos ou têm adoção de algum produto ou dos GAFAM, né, dos Big Five. No outro gráfico mostra aqui que o serviço de e-mail é adotado por instituição. 103 instituições adotam o Google, o Gmail, ou aquele pacote todo do Google. 11 instituições adotam o Microsoft, nesse caso o Microsoft Teams, como ambiente de videoconferência ou como armazenamento de dados, e 30 instituições, outros, que não foram especificados, sistemas de e-mails, porque não há uma política institucional. Mas a gente vê que, nesse caso aqui, o uso do e-mail ele é importante, porque o Google, quando a gente aceita os termos do Google, ele inclusive está lá descrito, se vocês quiserem depois dar uma conferida, o Google ele informa na política de privacidade que tem o direito de observar o que está sendo escrito nos e-mails. Não há um contexto de criptografia na análise de ponta a ponta, como o WhatsApp, por exemplo, anuncia. Se o WhatsApp faz mesmo ou não a criptografia de ponta a ponta, não lê, não tem acesso ao conteúdo da mensagem, a gente não sabe de fato se eles fazem. Mas o Google ele deixa escancarado que não há criptografia, que eles têm acesso ao conteúdo da mensagem. Agora vamos pensar aqui. Se uma empresa como o Google é adotada em 103 instituições do Brasil, nas principais universidades do Brasil, que tem acesso aos e-mails, ela tem acesso à produção intelectual, aos artigos, aos papers, às teses, às dissertações, que são produzidas e armazenadas aqui. Ou seja, a gente não tem soberania sobre a nossa produção intelectual, porque nesse mercado de colonialismo de dados, isso tem funcionado e impactado,